Fala pessoal, beleza? Retornamos aqui com mais um projeto, só que dessa vez utilizando o microcontrolador STM32F411 da STM, um microcontrolador ARM de 32 bits. Para isso, para executar esse exemplo, nós vamos utilizar a placa Nucleo Board da própria fabricante ST, a Nucleo Board F411RE. E nós também estamos utilizando essa IDE, que é a STM32 Cube IDE da STM. E o que consiste esse projeto? Nós ligarmos e desligarmos um LED a partir do botão interno da placa, botão onboard. Vocês podem dar uma lida depois aqui nessa parte do arquivo principal main.c, que lá vem informações específicas em relação ao projeto, como por exemplo a dependência que é a biblioteca GPIO na versão 1.2.2. Eu já estou na 1.4, porque conforme eu vou refatorando o código, eu coloco novas funcionalidades. Então essa aqui usa a versão 1.2.2. Vocês podem dar uma lida depois com calma. Descendo no código principal, no main.c, nós temos a inclusão do arquivo header do processador, que é dado pelo próprio fabricante. Nós podemos dar uma olhada aqui que nesse arquivo existem definições de memória, definições de registradores, definição de estruturas, e isso é feito pelo próprio fabricante. Abaixo nós faremos a inclusão da própria biblioteca do GPIO. Temos algumas definições, como o LED onboard, que está no pino 5 da GPIO-A. Nós temos a definição do botão onboard, que vai ficar no pino 13, dessa vez da GPIO-C. Temos a definição do botão pressionado. Observe que a lógica é invertida. Quando o botão é pressionado, o pino vem a nível lógico 0. E temos duas definições a respeito do LED, LED on e LED off. Parece ser redundante nós definimos o LED on como set, o LED off como reset, mas essas definições ajudam o nosso código a ser mais autoexplicável e ter menos comentários. Então, o código fica mais limpo, né, em modo geral. Abaixo nós temos a rotina principal em C, que é a main.c. Começamos com a habilitação dos clocks da porta A e da porta C, o GPIO-A e o GPIO-C, porque nesses microcontroladores modernos é necessário habilitar o clock do periférico antes que se faça qualquer configuração. E isso ajuda no consumo de energia, baixar o consumo de energia do processador. E na sequência nós vamos ter as duas definições dos pinos através dessa função GPIO config. Ela recebe a porta, que é um ponteiro com uma struct, no caso aqui GPIO-A, recebe o tipo de, de configuração, que será, no caso teremos um modo de saída, e qual é o pino, que nesse caso é o LED onboard. Agora nós iremos definir o botão através da mesma função. O botão onboard está no GPIO-C. Nós vamos configurá-lo como uma entrada. E aqui o pino, que é o botão onboard. A partir desse momento, nós entramos no loop principal, no pooling principal. E o que é feito? Nós testamos, lemos o pino através dessa função read, GPIO pin, e nós apontamos qual é o GPIO que será lido, GPIO-C, e qual é o pino. O pino é o botão onboard. E nós vamos comparar se ele está pressionado. Se ele estiver pressionado, através dessa função aqui, digital pin state, nós ativamos o GPIO-A, que é o LED onboard, o pino de LED onboard, e vamos colocá-lo em uma condição de ligado. Se na leitura
aqui desse if, o botão não estiver pressionado, nós vamos entrar aqui no else e vamos fazer o oposto. O GPIO-A, está o pino do LED onboard, nós vamos desligá-lo. Então, a rotina principal, a função C do main, basicamente é isso. E daqui para frente, agora nós vamos explicar melhor como funciona a biblioteca GPIO. A primeira coisa que você precisa entender que a biblioteca ela é dividida em dois arquivos. O arquivo de cabeçalho, que leva o final à extensão .h, no caso aqui gpio.h, e o arquivo de código-fonte, que é o final .c, o mesmo nome, só que final .c. Nós vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no arquivo .h, o arquivo de cabeçalho. Eu sempre coloco aqui no começo aqui algumas informações para vocês lerem e entenderem melhor como funciona a biblioteca, alguns comentários, como utilizar as funções internas. E descendo aqui, nós temos a importação de novo do arquivo header do processador, definições gerais. Então, as definições que serão colocadas aqui poderão ser acessíveis na camada superior, ou seja, na camada main.c. O que é colocado aqui como definição a gente tem acesso, e o que é colocado como definição no código-fonte, aqui no caso nós não temos nenhum, né? Nós não temos acesso no main.c. Fica algo só interno para uso do próprio código-fonte. Interno, no caso aqui no gpio.c. Retornando aqui a parte do cabeçalho, nós temos as definições. Algumas definições que são necessárias. As definições dos modos de entrada. Modo alternate function, que a gente não utilizou. Modo analógico, modo de saída. Nós temos aqui as definições dos pinos. Todas as definições das portas. Tudo será utilizado na parte do gpio.c, que é a parte de código-fonte. E nós temos aqui declarados protótipos das funções. Novamente, tudo que é declarado aqui, nós temos acesso no main.c, e aquilo que não for declarado aqui, nós não vamos ter acesso. Então, a ideia é essa. Então, o que vocês precisam saber da parte do .h é isso. O que for declarado aqui, nós temos acesso na camada superior. E o que for declarado somente no código-fonte, só a parte do código-fonte da biblioteca terá acesso. Então, ficará algo interno. Então, passamos dessa fase aqui do .h, que é o arquivo header. Nós vamos dar uma olhadinha agora no gpio.c, que são os códigos-fontes, a implementação dessas funções aqui embaixo. Agora, na parte de código-fonte, a primeira função que nós vamos dar uma olhada é de habilitação de clock, o Enable GPIO Clock. Vamos dar uma olhadinha aqui no datasheet do processador, na parte de diagrama de blocos, e vamos dar uma olhada aqui para ver como é feita aqui a arquitetura. As portas estão do lado esquerdo, GPIO A, B, C, D, E e H. E nós podemos ver que todos eles estão conectados nesse barramento principal de alta performance, o AHB1, né? E cada barramento tem o seu registrador de controle de habilitação de clock. Nós vamos voltar aqui para o código. Então, o que essa função faz é exatamente isso. Checar, através desse parâmetro aqui de entrada, qual a porta que foi selecionada e habilitar o bit correspondente no registrador de controle, a HB1ENR. E o que ele faz é exatamente setar o bit. Se você não está entendendo essa sintaxe aqui, e se você gosta de bare metal, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como são feitas essas operações bit a bit de deslocamento e como é feito o set e reset de bits internos. Então, assim, é muito importante dar uma pausa nesse vídeo. Se você não está entendendo, procura esse vídeo aqui no meu canal para você entender melhor. Então, o que ele faz é isso. Nós vamos olhar aqui dentro desse registrador aqui
para vermos como é que é a parte interna. Deixa eu aqui no Reference Manual, já estou com ele aqui aberto. E você pode ver que nessa estrutura aqui, o bit 0 é utilizado para habilitar o clock do GPIO-A, o bit 1 do GPIO-B, o bit 2 do GPIO-C e assim vai. São 2 bits que são reservados, o 5 e o 6, e o bit 7 para habilitar o clock do GPIO-H. Vamos dar uma olhada aqui nesse bit 0 aqui, que está GPIO Enable. Podemos descer aqui no Reference Manual e ele fala que bit 0 é a habilitação do clock do porte A, e se ele tiver em 1, o clock é habilitado. Então é exatamente isso que essa função aqui faz. É habilitar o clock da porta correspondente nesse registrador AHB1ENR, que ele está dentro dessa estrutura aqui do RCC, né? Que essa estrutura é definida no arquivo principal do header do processador que é fornecido pelo fabricante. A próxima função é a GPIO config, e ela recebe 3 parâmetros. Ela recebe um ponteiro por uma struct do tipo GPIO tape_def, e essa struct está definida naquele header do fabricante, né? E ela recebe outro parâmetro que é o tipo de configuração, a direção do pino, se é um pino de entrada, vai ser um pino de entrada, um pino de saída, ou o tipo de função alternativa, que essas funções elas estão definidas no GPIO.h, e também recebe o número do pino. E essas funções, esses parâmetros, elas são colocados dentro desse registrador modder que está dentro dessa struct aqui do GPIO. Vamos dar uma olhada também aqui nesse registrador modder no nosso manual de referência para vermos como ele é feito internamente. Então tá aqui, ó, o registrador modder. Cada pino ele tem por controle 2 bits, né? Você precisa de 2 bits para controlar um pino, porque ele recebe aqui 00, que é o padrão, ele é uma entrada. Se for 1 em binário, você é um tipo geral de saída, né? Um pino digital de saída. Se você receber o número 10 em binário, ela é uma função alternativa, e o 11 é para uso do conversor analógico digital. Então é exatamente isso que essa função faz. Ela primeiro ela zera os bits correspondentes ao pino, e depois ela carrega através desse parâmetro aqui do Direction Mode a configuração que foi escolhida no arquivo C principal. E esse número 2 aqui, ele é utilizado porque ele precisa fazer esse deslocamento de 2, porque é o par. Então, cada pino vai precisar de 2 bits. Então, você faz esse deslocamento aqui, multiplicando o número do pino por 2. Isso aqui você pode ver que ele está aqui, cada pino corresponde a 2 bits. Por isso, a gente tem que multiplicar ali por 2, essa parte aqui. A nossa próxima função é essa GPIO Load Value, que o que ela faz é carregar um valor passado em um registrador de 32 bits para o registrador ODR, que é o registrador de saída, né? Então ele carrega um valor para a saída da porta, para a saída dos pinos, né? Seria o equivalente a um output set, alguma coisa assim, que você carrega todo aquele valor e disponibiliza nos pinos de uma forma paralela. Então o que ele faz é isso, né? Você passa aqui novamente o ponteiro, ali até ele aparece ali, como é que a estrutura é definida. Você passa esse ponteiro, que é para uma estrutura que você é um GPIO A, B, C, dependendo, você vai passar esse ponteiro e você vai passar o valor que será carregado
na saída de cada porta, né, disponibilizado nos pinos. As próximas funções, nós temos aqui o GPIO Bit Toggle, que o que ele faz é só inverter. Se o bit era 1, ele vira 0. Se o bit era 0, ele vira 1. Através dessa função aqui, bit a bit, que é um ou exclusivo. Então, o que ele faz é inverter o valor que já estava anteriormente no pino. Essa função aqui, GPIO bit toggle, é a mesma coisa. Ele recebe um ponteiro do tipo GPIO tape def e vai também receber qual é o pino que você quer fazer essa operação. A função digital pin state, o que ela vai fazer vai ser setar ou resetar um pino, né? Recebe aquele mesmo padrão, o ponteiro, qual é o número do pino e o estado. O estado é se é set ou reset, se é setado, nível alto, nível baixo, né? E ele vai usar, dentro da estrutura do GPIO, esse registrador, o BSRR, que é o Bit Set Reset. Ele é dividido, deixa eu abrir aqui o Reference Manual, a gente dar uma olhadinha aqui como é que ele é. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Aqui, o BSRR. Ele é dividido em duas partes. Ele vai do bit 0 ao bit 15 e do bit 16 ao bit 31. A parte menos significativa, a parte inferior, se você colocar em 1, ele vai setar o bit correspondente. Então você coloca, por exemplo, aqui o bit 0, PS0 em 1, então ele vai setar o pino. E se você quiser resetar o pino, você tem que colocar o BR0, que aqui é o bit 16, em 1. Aí ele reseta aquele pino. Você vê que esse registrador é um registrador de 32 bits, mas dividido em duas partes. Se a gente olhar aqui o programa, a parte do código-fonte, ele faz exatamente isso, né? Se é um set, ele vai setar aqui o bit correspondente ao pino. Agora, se ele for um reset, ele vai somar 16, que ele vai utilizar a parte superior daquele registrador, né? Como ele é dividido em duas partes. Então, essa função digital pin state, que ela faz é isso, ou setar ou resetar o pino. A última função é a GPIO read pin. O que ela faz vai ser ler um pino, né? Você vai passar a mesma ideia sempre. Você passa um ponteiro da estrutura, o GPIO A, B, C, né? Porque a paginação de memória dele, cada GPIO tem seus registradores específicos, e eles são repetidos. Por isso, a necessidade de você trabalhar com a estrutura. Você passa um ponteiro para essa estrutura e passa o pino que você quer ler. Então, ele faz essa lógica aqui E, né, bit a bit, e se for 1, ele vai retornar 1. E se for 0, ele retorna 0. Essa função faz basicamente isso, é ler o pino, né? Então, para compilar, como é que a gente faz? A gente volta aqui no main.c, você pode dar Ctrl B, né, e ele compila o código para você. E para você gravar na sua placa, eu já estou com a minha placa aqui conectada, você pode ir aqui, né? E você pode apertar esse botãozinho verde aqui, que está aqui como 4 GPIO Input, que é o nosso projeto, e ele vai automaticamente gravar na sua placa o programa. Aguarda a conexão, ele faz o desligamento automático e agora já está gravado na sua placa. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, né? Aguarde que vai vir muito mais coisas interessantes. Então é isso aí e até a próxima. Quando apertamos o botão onboard, o LED acende, soltamos, ele apaga. Apertou o LED onboard, acende, solta, apaga. Lembrando que o link para o download do código-fonte encontra-se na descrição do vídeo.